Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Esse é o Drone Diário, um canal de notícias e informações. Eu sou Osias Júnior. STF suspende ações de adicional de 25%. Essa notícia foi veiculada à imprensa e muitos canais têm agido de má fé, colocando notícias falsas apenas para ganhar visualização. A começar pelo título. Então, portanto, me segue até o final para eu tentar explicar para vocês. O STF suspende ações. Ações se referem a ações que estão na justiça, no judiciário, de adicional de 25%. Então, portanto, cuidado com canais que têm trazido notícias falsas. Muitas pessoas estão me ligando, perguntando se vai haver a retirada dos 25%. Não, isso é mentira, tá? Então, portanto, vamos falar a verdade aqui. O STF suspende as ações na justiça de adicional de 25%. O STF, então, portanto, vai suspender as ações na justiça de quem pede um adicional de 25% dos aposentados que precisam de cuidados. Essa que é a realidade. Então, portanto, se você recebe o adicional de 25%, porque tem aposentadoria por invalidez, que é o benefício que tem 13º salário, e foi conseguido administrativamente, ou seja, direto no INSS, sem a intervenção da justiça, você não corre risco nenhum, não vai perder o seu direito, vai receber isso aí até o final da sua vida, se Deus quiser. Então vamos lá, a decisão da primeira turma aí do Superior Tribunal de Justiça vale até que o plenário da Corte analise o caso. Sem suspensão, impacto fiscal das ações na justiça seria de 7,15 bilhões de reais por ano, segundo o INSS. Ou seja, a suspensão vai ser feita para a economia. A primeira turma aí do Superior Tribunal Federal, STF, decidiu na terça-feira, dia 12 de agosto, por unanimidade, suspender as ações que pedem na justiça o adicional de 25% na aposentadoria de idosos que precisam de cuidados até que a Corte se pronuncie definitivamente sobre o tema. Não há uma data marcada para a análise dessa questão, afinal de contas o STF tem muitas outras questões aí ativas. Em agosto do ano passado, em 2018, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito a todos os aposentados, permitindo o pagamento, então, do adicional de 25% sobre o vencimento. Então, portanto, até então, o adicional só era pago aos aposentados por invalidez, as pessoas com problemas de saúde. Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi estendido a todos os outros que necessitam de cuidados especiais. Esse benefício passou a ser pedido na justiça por aposentados nas condições com base no entendimento do tribunal, ou seja, não apenas as pessoas aposentadas por invalidez, mas todos os aposentados teriam direito. O governo, então, foi ao Superior Tribunal de Justiça para pedir a suspensão desses processos até que o plenário se pronuncie sobre o tema. Segundo o INSS, o impacto fiscal então é de 7,15 bilhões de reais por ano. O adicional de 25% vale para todas as aposentadorias? É claro que não. O adicional de 25% é para as aposentadorias por invalidez, por problema de saúde. Nas agências do INSS, apenas quem é aposentado por invalidez pode receber o adicional de 25% no valor do benefício, se comprovar que precisa de um cuidado ou de ajuda permanente de outra pessoa para suas necessidades básicas. Em agosto de 2018, o Superior Tribunal de Justiça decidiu estender esse direito para outros tipos de aposentadoria. Assim, quem ficar incapacitado física ou mentalmente após a aposentadoria e precisar de um cuidador, também poderia receber esse adicional aí de 25%, mesmo que fosse uma aposentadoria por idade ou por tempo de serviço.
Em dezembro, a Advocacia Geral da União pediu ao STF para suspender aí a suspensão dos processos devido ao impacto financeiro na decisão que poderia dar aí aos cofres públicos, mas teve o pedido negado então por um ministro, o Luiz Fux, que entendeu que isso não era um tema a ser discutido pelo Supremo. A União recorreu e o processo foi para o julgamento de primeira turma do Superior Tribunal Federal, que passou a aceitar o pedido da suspensão pelo governo. Então, será que não, as pessoas estão me perguntando aqui, mandaram perguntas para mim aqui no canal, se ainda existe esse direito, se as pessoas têm o direito ainda ao adicional de 25%. O Superior Tribunal Federal suspendeu os processos que tratam sobre o tema, mas não entrou na questão se há direito ou não ao adicional para todos os aposentados que precisam de cuidador, tá? O Supremo ainda terá que decidir se aceita analisar a questão ou se a palavra final é do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu pelo direito ao adicional de todos. Ou seja, está havendo uma discussão qual vai ser o tribunal que vai discutir esse tema. Então, mas afinal de contas, aí, quando vai sair será essa decisão? A decisão do Supremo de suspender as ações já demonstra que a Corte entende que esse é um assunto constitucional e por isso é provável que a palavra final seja do Superior Tribunal Federal. Tudo que fere, que muda a Constituição, tem que ir para o Superior Tribunal Federal. Não há data, então, portanto, para os julgamentos. Ao optar pela suspensão, o Superior Tribunal Federal deu indícios de que não deve garantir o adicional para todos os aposentados. Não pela questão do direito em si, mas pela questão econômica do país. O caso é parecido com a desaposentação, onde a pessoa tirava a aposentadoria que era menor para conseguir uma outra aposentadoria. Isso também hoje não é mais... não existe mais esse direito, foi retirado esse direito, não existe mais essa garantia no Brasil. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, já havia decidido que quem continua trabalhando poderia usar contribuições feitas para a aposentadoria para pedir um benefício mais vantajoso no futuro, mas o direito foi barrado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, portanto, o que acontece com quem já entrou com a ação na Justiça pedindo o adicional de 25%? As ações ficam suspensas, portanto, até que o Supremo decida se aceita analisar a questão e dar uma palavra final sobre o tema e se ficará com o STJ, que já decidiu. Também não há um prazo, então, portanto, para essa decisão. Fica aqui a pergunta: o que acontece com quem já está recebendo o adicional que foi feito pela Justiça? Se a ação já havia transitado em julgado, o que é isso? Transitado em julgado é quando não há mais possibilidade de recurso, já ganhou, está tudo certo. Em geral, o segurado não deve ser afetado com essa decisão, porque a decisão já foi tomada e não existe mais recurso. Porém, que não descarta aí uma possibilidade de algum juiz aí decidir suspender o processo e o dinheiro não ser liberado, entendeu? Pode ser que alguém tome essa decisão. Se o processo está em andamento e a aposentadoria, o aposentado tinha conseguido o direito por liminar, a decisão que é provisória, né? Quando é dada ali antecipação de tutela, é feita em primeira instância, pode acontecer de o juiz suspender o pagamento e também de o segurado ser cobrado. Então, muita atenção. Se o processo ainda estava andando e você recebeu esse benefício, pode acontecer de suspender o pagamento e você ainda ser cobrado por isso. Já quem havia conseguido o direito por liminar deve continuar recebendo o valor extra normalmente, tá? Então, quem conseguiu por liminar deve continuar recebendo normalmente. Porém, existe sim, há um risco de o segurado ter que devolver esse dinheiro, já que receberam. Se o juiz não suspender o pagamento do adicional de quem conseguiu a liminar, o INSS poderá recorrer caso a caso para que
o pagamento aí deixe de ser feito. Aí, nesse caso, o INSS vai entrar na justiça contra as pessoas que entraram na justiça. Então, portanto, o INSS pode cortar esse adicional de 25% conquistado na justiça? Sim, o INSS ele não poderia fazer o corte no pagamento se ele for administrativo. Como eu disse no início do vídeo, o INSS não vai cortar os pagamentos de quem foi até o INSS e pediu direto no INSS. Para quem não entrou na justiça, ele não poderia, então, cortar o pagamento administrativo, né? Sem decisão judicial em cada processo individual. Isso ocorre se o segurado procurar a justiça. Portanto, o INSS vai cortar da justiça se o segurado procurou a justiça, né? Há afirmações aí, o juiz poderia revisar a decisão do adicional, mas o que normalmente ele só faz uma revisão aí quando o incapacitado segurado aí vamos dizer assim, a pessoa que pediu o seguro, ele para de pedir, né? Então, aí ele desaparece por exemplo, vamos colocar uma prova de vida, né? Isso que eu quero chegar. O segurado desaparece, aí sim pode ser pedido uma revisão, porque às vezes esse segurado já faleceu, esse segurado aí não faz mais parte da Previdência, no quadro da Previdência, né? E está sendo pago. Então, ainda dá para entrar com essa ação pedindo esses 25% na justiça? É possível entrar com a ação, mas ela vai ficar suspensa à espera de uma decisão do STF sobre a análise do caso, ou ficar até tiver uma decisão aí do STJ. O melhor agora é esperar para entrar com uma ação contra o INSS na justiça. É recomendado que todos os segurados que querem solicitar o adicional de 25% na justiça façam pedido administrativamente, tá? Direto na agência do INSS, mesmo sabendo que ele será negado. Por quê? Por isso lhe dá o direito no futuro de pedir na justiça. Todo pedido na justiça tem que ter uma negativa do INSS. Não é porque seu advogado não quer fazer, é porque é proibido mesmo. Tem que se pedir primeiro administrativamente. Então, se você pretende pedir, aconselhável pedir lá no INSS, mesmo sabendo que vai negar, pega essa negativa e guarda, procura o seu advogado, que ele vai esperar a melhor hora aí, quando já houver essa decisão lá do STJ, eles tiverem brigado, decidido. Então, portanto, se o Supremo decidir a favor dos aposentados, esse segurado pode entrar com a ação na justiça, pedindo o direito, desde que a solicitação tenha sido feita já direto no INSS e negada. Com a ação, depois aí, o caso de decisão, caso seja favorável aos beneficiários do INSS, mesmo que demore, o segurado venha a morrer, o valor ficará então para os familiares. Então, vamos supor que entre com a ação e agora está tudo suspenso. Você foi no INSS, negou, entregou para o seu advogado, ele entrou com a ação na justiça e agora está tudo suspenso a decisão do adicional de 25% para os aposentados. Mas mesmo assim entrou na justiça. Se houver ganho de causa, mesmo que aquele segurado venha a falecer, aquele tempo que ficou parado, os familiares do segurado vão receber esses valores como a justiça estabelece. Então, portanto, se entrar com a ação agora, vai ficar parada até a decisão aí do tribunal, se vai favorecer ou não. Eu só vim aqui hoje esclarecer. Hoje é dia 14, eu já até subi um vídeo hoje. Hoje é dia 14 de agosto de 2019. Essa decisão do tribunal foi no dia 12. Hoje é quarta-feira aqui no Brasil. Amanheceu um frio aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Jales. É que eu comecei a receber ligações e pessoas me relatando que alguns canais vêm dizendo que vai ser retirado o adicional de 25%. Isso é uma mentira. O adicional de 25% é um direito da pessoa que recebe aposentadoria por invalidez. Ela pode pedir isso administrativamente, vai ser feita uma avaliação, uma perícia para comprovar se essa pessoa realmente tem direito a esse adicional de 25%. Então, portanto, quem recebe o adicional de 25% que foi conseguido dentro do INSS de forma administrativa e é por aposentadoria
por problema de saúde, por invalidez, com 13º, não vai ser cortado, vai receber pelo resto da sua vida, tá? E quem solicitar vai conseguir o direito. O problema é que as pessoas tinham o benefício negado, porque às vezes tinham, por exemplo, uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria por tempo de serviço, e no futuro ficaram incapazes, precisam da ajuda de terceiros. Então, foram até o INSS, foi negado, pediram na justiça o adicional de 25% em outras aposentadorias que não eram por problemas de saúde, mas no futuro ficaram com problemas de saúde. Havia um entendimento na justiça de que essas pessoas também teriam direito, que esse direito deveria ser estendido a todas as pessoas. Só que isso causou um grande problema, porque o INSS, o Estado, não esperava, foi uma surpresa, porque não existia esse tipo de benefício. Esse benefício é apenas para as pessoas com aposentadoria por invalidez, que tem 13º salário, por problema de saúde. Então, portanto, com esse entendimento da justiça, a justiça ela é algo que muda de entendimento. A justiça não é uma matemática, uma lógica. Ela vai de acordo com o que está havendo com a sociedade, ela vai de acordo com as necessidades. Ou seja, ela muda e cada caso pode ser julgado de uma maneira. Algumas pessoas me dizem, mas o fulano conseguiu rápido, o ciclano demorou. Cada caso é visto de uma maneira diferente. Então, portanto, se você recebe o adicional de 25%, foi no INSS, conseguiu, não vai ser cortado. Isso é uma mentira que vem sendo divulgada. Cuidado com os canais do YouTube. Eu trabalho com advogado prestando serviços desde 2005 e ainda estou aprendendo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui para me ajudar, para que eu possa continuar estudando e trazendo para vocês aqui, compartilhando esses estudos que eu faço, assim como minha experiência desde 2005, trabalhando contra o INSS, prestando serviços de auxiliar de advogado e também tudo que eu venho adquirindo aqui. Muitas pessoas também me ajudam aqui nos comentários, trazendo assuntos, me esclarecendo, me ensinando e trazendo alguns assuntos que eu posso compartilhar com outras pessoas. Isso é bacana, né? Então, portanto, deixe seu comentário, um comentário inteligente para que eu possa aí aprender alguma coisa e compartilhar com as outras pessoas. Eu agradeço de coração a todos vocês que me seguem aqui diariamente. Um forte abraço, que Deus abençoe a você. Até o próximo vídeo e muito cuidado com os canais que divulgam assuntos sem saber o que estão falando. Adicional de 25% não vai ser retirado. Assim como também o governo não está tirando benefícios de pessoa que tenham deficiência. Isso é mentira. O que acontece é que essas pessoas que não têm 13º salário, é um benefício assistencial do governo, não é para acúmulo de renda, é para pessoas mais pobres. Muitas pessoas jamais não se enquadram mais nesse tipo de benefício. Ou seja, mudou a renda da família. Alguém passou a trabalhar, alguém se aposentou. Então é melhor deixar hoje para aquelas pessoas que não tenham nada, que não tenham condições, para que elas tenham o seu direito garantido. Muito obrigado, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.